Amém? Vamos começar? Aleluia. Vocês poderiam ficar de pé para a gente começar orando? Estou muito feliz, viu, gente? Muito animado e muito nervoso, porque é um assunto que mexe comigo, sabe? Falar sobre a Bíblia, para mim, mexe muito comigo, porque foi ela que, por muito tempo, me instruiu. Quando eu comecei na fé, eu não tive pastor para me instruir. Foi muito difícil. E não porque eu não quis. Eu quis ser pastoreado. Mas os homens não estavam preparados para isso. Muitos deles estavam preparados para ter grandes igrejas, outros para ter pessoas que os ouvissem cegamente, e eu queria aprender de Deus. E foi muito difícil. E assim, foi o estudo da palavra que me trouxe até aqui. Deus, ele me instruiu na palavra dele, não só eu, né? Mas foi graças à palavra de Deus que eu não me desviei. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Que nós possamos aprender mais sobre o Senhor, conhecer mais, entender mais sobre o Senhor. Não para sabermos mais do que os outros, Deus, mas para passar a sua verdade. E principalmente para que nós possamos crer na verdade. Nós amamos o Senhor Jesus Cristo, aquele descrito na palavra de Deus. Não naquele que nós inventamos ou ganhamos para nós no decorrer desse tempo e dessa caminhada, Deus. Nós queremos te conhecer cada dia mais e mais através da sua palavra. Porque nós já descobrimos que a sua palavra é verdade. A sua palavra é verdadeira em tudo que ela fala, Jesus. Continua tocando os nossos corações, a nossa mente, para que nós possamos continuar aprendendo sobre o Senhor. E que isso possa nos constranger. Não a sermos maiores e melhores do que ninguém, mas que nós possamos estar alicerçados na verdade, porque a tua palavra é a verdade. É o que eu te peço no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, no primeiro domingo, nós falamos sobre o que era a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E isso ficou claro para todo mundo. Na segunda semana, no segundo domingo, a gente explicou o que é essa Bíblia como palavra de Deus. E aí foi o estudo do cânon bíblico. Então nós descobrimos que a palavra de Deus são os 66 livros que nós temos hoje. Amém? Hoje eu queria falar sobre 3 temas: autoridade, inerrância e suficiência das Escrituras. E eu não inventei essas 3 palavras, esses 3 termos. Isso é estudado na teologia. A autoridade das Escrituras, a inerrância das Escrituras e a suficiência das Escrituras. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É engraçado, né? João 3,16 é muito conhecido. E aí você vai abrir nos lugares 3,16, parece que encaixa, né? Doideira. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Fala assim, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado em toda boa obra. Amém. Autoridade, vamos começar sobre autoridade, tá? Eu escrevi aqui, aí eu vou lendo e comentando com vocês. A autoridade bíblica foi uma doutrina defendida pelos reformadores e pelos puritanos contra as doutrinas católicas e as imposições litúrgicas da igreja anglicana do século XVI. O que é a igreja anglicana? Era uma igreja reformada, aquela igreja que se desvencilhou da igreja católica, mas que tinha alguns preceitos na liturgia do culto iguais à igreja católica. É um catolicismo reformado. Enfim. E muito se falava sobre a autoridade das Escrituras, a tinta nesse papiro. Então é natural que com o próprio tempo vai se desgastando. Então, para não perder, existiam os copistas que iam lá e redigiam, e vai vindo. Vamos continuar. Nós vamos chegar lá.
Na disciplina de crítica textual, está incluído o estudo do material de escrita, forma de escrita, fontes documentais, história da transmissão, autenticidade, preservação do texto e diferentes versões do texto. Tudo isso é feito com base em pressupostos, teorias e metodologias determinadas pelas Escrituras. Em crítica textual, o termo crítica tem o sentido de separar, avaliar os diferentes materiais de análise, seguindo algum critério científico. É, por conseguinte, um exame ou avaliação minuciosa do conteúdo dessa matéria. Ou seja, nós temos hoje uma ciência que compara de forma categórica todos esses manuscritos que nós temos para chegarmos à verdade. Como funciona? Vamos lá. Para que o livro, e principalmente as cartas, fossem passados de igreja para igreja, os copistas tinham o trabalho de copiar o material original. Vocês entenderam isso? Existiam os copistas, pessoas que copiavam o material original. Nós temos na Bíblia um exemplo disso, que é quando você está lendo a carta de Colossenses e é dito assim, manda também para tal lugar. Você não vai pegar a carta, tirar de uma igreja e levar para outra. Leu-se numa igreja, o copista copiava e mandava para outra igreja, para preservar o original. Isso é bem simples. E outras igrejas também. Todas as igrejas tinham acesso à maioria das cartas, ou seja, precisavam ser copiadas, E isso era natural na época, Tanto que Lutero, a reforma só aconteceu graças à criação daquela... Como é que é o nome daquela máquina? A impressora. É impressora, não é como a gente conhece, não. Por quê? A prensa, porque... Sei não, eu não sei o nome mesmo, eu realmente não sei o nome. Mas foi graças a isso, por quê? Porque era mais fácil agora transmitir a verdade. Entendeu? Eu não precisaria ir de cidade em cidade para falar daquilo que eu acreditava. As 95 teses foram impressas e entregues. Muito mais fácil, Muito mais fácil. Muitos copistas, ao passar dos anos, copiaram de cópias dos originais, já que os mesmos acabaram se perdendo, muito por conta do material, eu já falei isso agora. E é claro que algumas desses copistas, por desleixo, desatenção, ou até mesmo por má fé, acabaram por transmitir aqueles escritos com certo número de erros e incompatibilidades. Aí, já comecei a fazer essas duvidar da Bíblia. Os copistas, muitos deles, com certeza devem ter errado em alguma forma. Você está copiando lá demais, você copia mais de uma, mais de duas, 3, 4, 5, uma delas pode estar errado, certo? Nós não vamos negar isso. Nós vamos chegar lá, senhor. Nós vamos chegar lá, vamos por parte. Outros, por má fé, podem ter mudado tudo, ou não. Homens. Pai, Filho e Espírito Santo. Não creem no Espírito Santo. Pai e Filho. Pode, não pode? A gente não pode negar isso. Só que a crítica textual é cabulosa. Vamos lá. Mas são tantas cópias que, ao se compararem todas as que temos hoje, fica fácil distinguir onde houveram esses erros. Como documento histórico, e presta bastante atenção nisso, o Novo Testamento é o documento mais historicamente confiável do mundo, tendo a maior possibilidade de verificação do mundo. Presta atenção. Segundo associações que registram o número de manuscritos, só do Novo Testamento temos cerca de 6.000 no grego. No grego, 6.000 manuscritos. Vocês estão pegando? Vamos continuar então. Vocês não estão com de boca aberta ainda não. O segundo documento grego com maior número de cópias, é a Ilíade de Homero, tem 1.800. Você pode comparar 1.800 cópias de Homero e 6.000 só do Novo Testamento. Fora as cópias gregas, existem cópias, de outras línguas, como latim, aramaico, enfim, além de comentários e pregações feitos por pastores e pregadores, citando alguns dos textos. Mais de 1 milhão de comentários e de pregações citando algum texto bíblico. Para verificação. É interessante pontuar que, se tivéssemos somente esses comentários de pregação, seria possível remontar o Novo Testamento por completo, da maneira mais fiel possível aos originais. Só os comentários. Só as pregações. Mais de 1 milhão. Perto disso aqui, Shakespeare nem existiu. Se você pegar as cópias de Shakespeare e compara, talvez ele nem tenha existido. De tanta diferença que tem. Mas 6.000? 6.000? Letra por letra? Palavra por palavra? Vai ficando difícil, Vai ficando difícil. Estima-se que, juntando todos os manuscritos, tenhamos mais de 100.000 manuscritos só do Novo Testamento. Só do Novo Testamento. Para comparação, para verificação.
Com base em todo esse material disponível, hoje temos certeza da originalidade de 96%, hoje aumentou para 98,6% do que está contido na Bíblia, sendo os outros restantes diferenças em termos que não são centrais à fé. Olha que loucura. O manuscrito de Isaías, o mais antigo, é datado de 270 anos antes de Cristo. E é exatamente o que nós temos hoje no original. Exatamente. Vocês entenderam que Deus preserva a palavra dele? Vocês têm noção disso? Muito louco. Mas o homem não pode falhar? Pode. E Deus estava contando com isso. Você falhou, você não. Você não, você não, você não, você não, você sim, você não, você não, e assim vai. Deus preserva a palavra dele. Isso é maravilhoso. E foi isso que fez com que eu tivesse cada vez mais confiança no que a palavra diz. Cada vez mais. Muitas das vezes o que a palavra falava ia contra aquilo que eu acreditava. Mas eu falei, cara, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É aquilo que eu posso verificar de correto. Do que Deus realmente quis passar para o seu povo. Ah, mas os originais se perderam. Tá, vamos juntar Homero aqui, que é a maior cópia, e vamos comparar com um Novo Testamento só. Vamos ver quem está certo. Vamos ver quem tem mais vezes a certeza de que aquela palavra estava exatamente naquele lugar. A Bíblia ganha sempre. Sempre. Olha que loucura. Aí você vai virar para mim e falar assim, quais são esses erros, essas diferenças que nós temos agora, que ainda temos dúvidas? Geralmente é que, por exemplo, nesses manuscritos antigos que foram encontrados, do Mar Morto, em Isaías está escrito santo, santo, santo. Nesse último que foi encontrado está escrito santo, santo. 2 vezes. Essa é a diferença. É central à fé? Atrapalha alguma coisa no sentido de que Deus é santo? Ótimo. Ou seja, todas as doutrinas que contém nos originais estão aqui, ó. Foram preservadas pelo próprio Deus. Isso é muito interessante, porque eu, como cristão, eu posso virar simplesmente para o descrente e falar assim, eu creio que a Bíblia não foi alterada porque o Deus que criou os mares, se não manter a palavra dele, não tem força. Certo? Não funciona lá fora esse argumento. Então você quer um argumento mais forte ainda? Você quer ir para a ciência? Vamos para a ciência. Compara aí, o que você gosta? Karl Marx? Compara. Bobear, Karl Marx nunca falou aquilo ali. Karl Marx era antifeminista. Por quê? Porque as cópias vão se perdendo, as pessoas vão discordando e vão mudando, enfim. Entendem isso? Muito bacana, né? Muito bacana. Então, já entendemos que a palavra é a autoridade suprema, nós já entendemos que ela é inerrante, o que nós temos em mão é inerrante, e merece todo o respeito, e agora nós vamos para a última parte, que é a suficiência. Com certeza. Perfeito, perfeito. O que eu estou falando aqui não é para que vocês entendam que a fé, você não precisa ter fé. Ah, não, então eu posso só acreditar nos fatos e não ter fé? É difícil você ter que acreditar só nos fatos e entender que Jesus é Deus. Para isso você precisa de fé. Para entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que está dentro de nós. Para isso você precisa ter fé. Porque está escrito aqui, estou mostrando para vocês dados de que isso daqui não foi alterado. De que isso daqui é nossa regra de fé. Mas para você viver essa regra de fé, você precisa de fé. É regra de fé. Ué. Entende? Entendam isso. Não muda. Eu vejo muitas pessoas com medo de estudar a Bíblia, porque falam assim, eu vou perder aquele... Não, você vai ganhar muito.
Você vai perder aquela vontade louca de inventar as coisas. Eu senti demais. Eu acho demais. Eu tenho... Cara, Deus não precisa disso. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele mesmo preservou a própria palavra. Ele mesmo fala o que é verdade. Está aqui. E a gente pode confiar. Muito bacana. E aí nós vamos para a suficiência das Escrituras. Vivemos em uma sociedade que valoriza muito mais o místico do que o correto. Valorizamos mais o sentir do que o saber. E isso, durante toda a história da humanidade, foi grande fonte de erros gravíssimos. E a gente já conversou aqui sobre algumas dessas seitas, entende? As seitas onde todas começam do mesmo jeito. Um homem que recebe uma revelação na caverna e que aí muda, a Bíblia não é suficiente, precisa de mais alguma coisa, e o cara cria os mormons. E várias outras religiões, o Espiritismo veio disso, todos eles pautados na Bíblia. O cara estava lá, lendo a Bíblia, não sei o que, buscava a Deus na Bíblia normal, tranquilo, até que Deus, um anjo, alguma coisa, apareceu e falou assim, isso aí é só o começo, eu tenho muito mais para você. E Paulo já defendia, já atacava essa heresia, se até mesmo um anjo vier e pregar um evangelho diferente do nosso, que seja maldito, anátema. E a gente vai caindo nas besteiras. Porque a gente gosta de novidade, né? Fulano tá tendo estudo bíblico ali. Não, mas a irmã revela com um trem que até só cueca ela revela. Aí você vai lá na irmã. Por quê? É poder. Poder sem palavra não presta. Assim como a palavra sem o poder também não presta. Também, a Testemunho de Jeová também. Seita e heresia. Sim, pastor Robson citou ontem Brasil para Cristo. Seita e heresia. E todas começam do mesmo jeito, tá? A questão 3 do Catecismo de Westminster, formulado por teólogos ingleses e escoceses na Assembleia de Westminster no século XVII, trata sobre o objetivo principal das Escrituras. A questão 3 é, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A resposta é, a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. É isso. É o que a Bíblia se propõe a ser. A Bíblia não se propõe a ser um livro científico. Ela não se propõe a ser um livro arqueológico. Ela não se propõe. Então não dá para atacar a Bíblia naquilo que ela não se propõe. Vamos lá, vamos atacar a Bíblia naquilo que ela se propõe. Ela se propõe a falar quem Deus é. Ela consegue? Consegue. Ela se propõe a falar como o homem deve agir perante a Deus, a adoração a Deus. Ela consegue? Consegue. É isso. As pessoas que atacam a Bíblia, elas só não querem entender qual o propósito dela. É bem simples. Não, porque a Bíblia não fala de dinossauro. Ela não falou que ia falar, ela não se propõe a falar, e é isso. Ela não falou que existe, não falou que não existe. Mas a Bíblia tem que falar que existe. Então todos os livros vão ter que falar que existe, senão ele não tem autoridade. Se você pega um livro de geografia, ele vai falar sobre geografia. Não é simples, não. O povo é burro ou eu sou burro. Alguma coisa. Que eu falei, eu é burro, aí já mostra que eu é burro. Olha você ver. Jesus. É o pagano ali. Em outras palavras, as Escrituras são suficientes para uma tarefa específica. Elas revelam quem Deus é, quem o homem é em relação a Ele e como esse relacionamento deve ser articulado em termos de adoração. Quem nós somos, quem Deus é e o que nós devemos a Deus. É isso que a Escritura se propõe. E nisso ela é inerrante, ela é infalível, ela é superior, ela é suprema. Amém? Reconhecemos que a Escritura é insuficiente para muitos detalhes da vida diária, tal como a manutenção de uma motocicleta, por exemplo, ou cozinhar uma carne. Você não vai abrir a Bíblia para isso, né? E até mesmo insuficiente para o dia a dia, em busca da saúde da igreja. Nós precisamos de presbíteros, diáconos e modelos de sãs palavras. Ela é suficiente, entretanto, para regular o conteúdo doutrinário da fé cristã, nossa fé e prática, né? E a vida da igreja em um nível principal, está descrito em Timóteo, que a gente leu no começo. Em outras palavras, falar da suficiência das Escrituras é uma forma de falar acerca da autoridade única da Escritura na vida da igreja e do crente como autoritativa e fonte suficiente para princípios de fé e prática. Ou seja, nós como cristãos deveríamos prezar muito mais a palavra de Deus do que outras coisas. Do que revelações, do que coisas que nós sentimos e achamos, e do que coisas que talvez a gente não entende. A maioria dos pregadores que eu gosto já morreram há muito tempo. E eles viviam em uma época onde não tinha internet. Para você pesquisar, por exemplo, Lutero para transmitir a Bíblia do latim para o alemão comum, ele teve que aprender o latim.
do zero. Todos os termos, todas as nuances. Depois disso, passar para o alemão dele. Ele conseguia passar para outra língua que não fosse o alemão? Não, porque senão ele ia ter que estudar aquela língua também. Hoje em dia você traduz no Google, fica uma porcaria? Fica, mas você traduz no Google. Nós temos mais facilidade. Hoje em dia, se você quer comparar as versões de Bíblia, a própria Bíblia tem isso. Você clica lá, NVI, NVT e tudo mais. Você consegue comparar. Naquela época era muito difícil. Então foram homens que, por exemplo, se um cara como Charles Spurgeon vai falar sobre pecado, esse cara se debruçou na palavra de Deus para falar sobre pecado. E nossa, era um homem culto, era um homem de oração. Oração e palavra eram as únicas armas desses homens. E eles inflamaram os lugares onde eles viveram. Olha que loucura. E hoje a gente fala assim, não, Bíblia é para novo, para jovem estudar, é mais fácil. Ou a pessoa vira e fala, a letra mata, sem contexto nenhum. Fala assim, é isso aí, não vou estudar a Bíblia não. Eu já ouvi cristãos sinceros, de novo, sinceros, homens que eu creio que vão para o céu, falando, eu não vou estudar a Bíblia não, porque eu preciso sentir Deus. Sentir Deus aonde, meu filho? A palavra de Deus está aqui. Você vai sentir Deus através da palavra de Deus. Gente, eu passei por uma dificuldade muito grande quando eu me converti. Porque no começo era muito gostoso. Eu chegava, eu entrava na igreja assim, eu vi um vento, um negócio. Eu falava, Jesus, você vai me levar hoje. O pau vai quebrar, o culto não tinha que ter fim. Foi passando o tempo, isso foi esfriando. Eu falei assim, aí, Jesus abandonou nós? Já era. Me ferrei. Não sinto mais Deus. Eu ia no culto, não sentia nada, chorava, voltava para casa péssimo. Até que eu vi um vídeo do Luca Martini. Ele é um evangelista muito bacana. E ele falando sobre isso, sobre sentir a Deus. E aí, eu não esqueço desse vídeo, eu nunca mais vi ele na internet, mas eu não esqueço desse vídeo dele falando assim, eu sei que Deus está aqui, porque ele disse na palavra dele que ele estaria aqui. Aí eu falei assim, então eu estou botando Deus como mentiroso. Porque quando eu não sinto, eu falo, Deus não estava aqui. Aí fulano vem para você falar um negócio de Deus, Deus mandou te falar tal coisa. Você fala assim, não, o Júnior falou aqui, então não creio não, eu creio só. Não é assim que funciona. Ou, nossa, eu senti demais de Deus, então, não é assim que funciona. Eu não vou me alongar nisso, mas as profecias, elas são entendidas na Bíblia como aquelas que se cumprem. Ponto. Qual que é a profecia verdadeira? É a que cumpre. Qual que é a falsa? Que não cumpre. É muito simples. Mas as pessoas querem acreditar naquilo que elas quiserem e querem desacreditar daquilo que elas quiserem. Usar o estudo bíblico para desacreditar do poder de Deus e usar o poder de Deus para desacreditar da palavra de Deus. Faz sentido. Não faz sentido. As coisas têm que andar junto. Ou Deus tem me falado que vai cair um segundo dilúvio aqui. E está chovendo muito, né? Então nós cremos, não, a Bíblia fala que Deus nunca mais vai acabar com o mundo em água. Ou seja, essa profecia é mentira. Mentira. Vocês estão entendendo? Tudo segundo a palavra de Deus. O temor do Senhor é isso aqui, ó. É o princípio da sabedoria. Não é o princípio do que eu acho, do que eu sinto, do que eu penso que é. Ou eu vejo demais isso acontecer, pessoas se perdendo na fé, porque ganham lá em outras igrejas, em outros lugares, status de pastor e presbítero, e não sei o que lá mais o que, sem seguir o que a palavra diz. Vocês estão entendendo? Quando eu falei antes aqui, que eu não tive pastor no meu começo de fé, é porque os homens de Deus não estavam sabendo lidar com o povo de Deus. Eram homens de Deus, homens guiados pelo próprio Deus, eu creio nisso, mas eram homens que não se dedicavam à palavra de Deus. Então, a gente fica catando migalha no meio do culto. Nossa, isso aqui é bom, hein? Mas isso aqui não tem nada a ver com a palavra. Não, mas ri demais. Meu Deus do céu. Para piada um pouquinho, eu estou querendo entender o que você está querendo falar. O cara começa em Gênesis, termina em Apocalipse, todo mundo, não, maravilha. Não foi. Se perdeu algo importante, que era aquilo que Deus queria falar. Deus não trabalha, aprende isso, com retalho. Vocês já ouviram? Vocês já leram isso na Bíblia? Deus não coloca vinho novo em odre velho. Ele não trabalha com retalho. Não adianta eu pegar todas as coisas da Escritura que fala sobre amizade, jogar tudo num balaio, misturar e jogar para a igreja. Existe um contexto ali. Aí você lê que o amigo infiel, que não sei o que, acabou. Você joga ali. É a minha crítica à caixinha de promessas. É só promessa boa. Não tem um arrependa-se. É só coisa boa. Aí fica fácil. Pô, meu milagre vai chegar. Acabou. Aí não chega. Aí Deus é mentiroso. Ué, como assim? Ou então aquela chamada bibliomancia. Vamos abrir aqui onde Deus falar. Aí abre. Aí está escrito assim. E Judas se enforcou. Acabou. Morreu todo mundo, né? É perigoso. Leia a palavra de Deus diariamente, busca Jesus, ora a Deus, a resposta vem. E se a resposta não vier, assim como C.S. Lewis diz, Ele é a resposta. Olha que loucura.
Quantas vezes Deus foi a resposta na minha vida? O próprio Deus. Pô, não ouvi nada. O Senhor é bom e nós vamos para frente. Um exemplo aqui que eu coloquei. A declaração Deus é Trindade não é achada em lugar nenhum na Bíblia. Usei exatamente o que o pastor Robinho vai falar sobre Trindade. Mas seu conteúdo conceitual está lá. Esse é o motivo pelo qual deveria ser afirmada por todos os cristãos. Por que nós queremos a Trindade? Porque está escrita a palavra Trindade na Bíblia? Não, porque conceitos ali dizem de Pai, Filho e Espírito Santo. São a Trindade. Foi colocado o nome Trindade, mas são Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Em contraste, Maria foi concebida sem pecado original, não é o conceito encontrado na Escritura. Católicos romanos que afirmam isso, revelam dessa forma sua visão que a Escritura não é a base suficiente para a teologia, mas precisa ser suplementada pelos ensinos do magistério da igreja. Vocês entendem isso? Maria tem a sua virgindade perpétua. Aonde? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Está lá, né? Bem simples. Aí você fala assim, não, então vou refutar o católico. Não, porque no catolicismo a igreja vem antes da palavra. Se perderam, né? E aí eu vou finalizar com o Sola Escritura. O Sola Escritura, na Reforma Protestante, diz assim, ó, reafirmamos, de novo, reafirmamos, porque já está na Bíblia, né? A Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Ah, o pessoal que sai do culto vai beber. Vão avaliar na palavra. Fácil, só avaliar. Nós vivemos num mundo não julgueis. Não estou julgando, está escrito. Eu não estou julgando. A Bíblia manda julgar segundo a reta justiça de Deus. É um versículo que eles esquecem, né? Não julgueis, é só isso. O reta justiça de Deus ninguém quer. Segundo a reta justiça de Deus, vamos julgar o comportamento. Está aqui. Vamos julgar as igrejas que se dizem irmãs. Está aqui. Vamos julgar aqueles que acreditam que a salvação não vem só por Jesus Cristo. Vamos julgar, segundo as Escrituras, reta justiça de Deus. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independentemente ou contrário ao que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Está escrito. Assim diz o Senhor. Vocês entenderam? Ou seja, nós entendemos que a Bíblia é inspirada por Deus. Nós sabemos que o que nós temos aqui, os livros que nós temos aqui, são os livros que são inspirados por Deus. E agora nós entendemos que isso daqui é inerrante, é autoridade final e é suficiente para todo cristão. Ficou bonitinho, né? Encaixadinho. Enfim. No próximo módulo, eu queria que a gente fizesse um exercício. No próximo módulo, eu estou pensando em a gente fazer um exercício de interpretação bíblica. Para ficar mais fácil, sabe? Eu acho que o que eu pude falar sobre o que a Bíblia é e atestar que ela é a palavra de Deus, eu tentei. Foi o que deu para fazer. E aí eu vou ver se no finalzinho a gente conversa sobre traduções de Bíblia, que também é importante. Muitas pessoas perguntam, então qual Bíblia usar? As traduções podem conter erros gravíssimos? Não, gente. Mas existem Bíblias, por exemplo, que são melhores para estudo, outras são melhores para você falar com algum irmão, cara novo na fé. Que Bíblia que eu começo a ler? Tem uma versão para esse irmão novo na fé. Isso é importante. Às vezes você não lê a Bíblia, safadeza também, nós vamos deixar a safadeza aqui como principal, mas muito porque você não entende a sua tradução de Bíblia. Acontece. Eu acho muito difícil o Antigo Testamento, porque talvez você está numa versão de Bíblia que não é boa para quem está começando a ler a Bíblia. Entende? Eu, por exemplo, já passei por 4 traduções de Bíblia. Eu continuo em contato com essas outras 3, mas eu estou indo para frente para eu exercitar, porque senão eu vou ficando para trás. Vai vindo as coisas, eu vou ficando para trás. E, tipo assim, a gente precisa entender essas coisas, para não falar besteira. Para não falar, nossa, eu li tudo posso aquele fortalece, nessa versão aqui está errada. Não está errada, está diferente. Tem um propósito diferente. Amém? Vamos orar? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade, gente. Jesus, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por ter colocado no coração de cada um aqui, está aqui nessa noite. Muito obrigado por nos tornar indesculpáveis, Deus. Nós queremos reconhecer o Senhor como quem o Senhor é de verdade. E nós só podemos fazer isso através da sua palavra. E como nós faremos isso se nós não cremos que a sua palavra é a verdade?
Muito obrigado, Jesus, por ter deixado tudo isso, por ter dado inteligência ao homem, por ter nos guiado, Deus, durante a história do seu povo, para que nós possamos hoje ter certeza de que aquilo que o Senhor falou lá atrás ainda é aquilo que o Senhor fala. As misericórdias do Senhor se renovam, a sua palavra não, ela continua a mesma, eternamente nos guiando para a sua verdade, Jesus. Coloca no nosso coração esse anseio, essa vontade, e tira de nós o ego, de achar que sabe demais, que sabe o suficiente, que já conhece, que tem 20 anos de igreja, Jesus. Nós não podemos ser cristãos e arrogantes ao mesmo tempo. Nós não podemos ser cristãos imaturos o resto das nossas vidas. Nós não podemos aceitar isso mais, Jesus. Nós queremos crescer como igreja, para que nós possamos ser verdadeiramente a luz de um Deus verdadeiro, a luz de um Jesus verdadeiro, guiados por um Espírito Santo verdadeiro, Deus. Coloca no nosso coração a sua verdade, escreve no nosso coração a sua verdade, através da sua palavra, Jesus. Que nós possamos sair daqui transformados de verdade, não por emocionalismo, não por pragmatismo, mas pela sua palavra. Que nós possamos, depois dessas aulas, valorizar mais aquilo que nós temos em mão, Deus. Não como alguma coisa a ser idolatrada, como o papel ou como a capa dessa Bíblia, mas com o conteúdo dela, que seja um conteúdo santo e que nos edifique de verdade, Jesus. Muito obrigado pela sua palavra, Deus. Muito obrigado por não ter abandonado a sua igreja, Deus. Muito obrigado por não nos ter deixado sozinhos e ter colocado o autor dessa palavra dentro dos nossos corações, para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer para nós, Deus. Muito obrigado, Jesus. Em teu nome eu oro. Amém.